Olha só, Sidney, a Secretaria Municipal de Transporte do Rio publicou na edição de hoje do Diário Oficial do Município uma resolução que determina penalidades para ônibus municipais que apresentarem falhas recorrentes ou inconsistência dos dados sobre o funcionamento do ar-condicionado. As informações são coletadas por sensores de climatização instalados nos coletivos e, como punição, está prevista a suspensão do pagamento do subsídio por parte do município. De acordo com a resolução, a partir do próximo dia 16, as novas regras vão valer para todos os ônibus fabricados até 2019 e, a partir do dia 1º de novembro, passa a valer para todos os veículos da frota. Os dados de temperatura deverão ser entregues à Prefeitura em tempo real, juntamente à localização informada pelos validadores do JAE. Para que o ar-condicionado seja considerado ligado e funcionando corretamente, a temperatura interna dos ônibus deve ser igual ou inferior a 24 graus, ou a diferença entre a temperatura externa e a interna deve ser igual ou superior a 8 graus. 80% desses registros válidos por viagem devem atender esses critérios para que o serviço seja considerado regular. Sidney. Luiz Silva, muito obrigado por você trazer essa pauta aqui. Eu pedi um comentário do Chico Otávio, comentário do Maurício Bastos também, ótica de cada um. Chico. Não, nem é sobre ar-condicionado, é o contrário, né? Eu recebi hoje, Sidney, uma mensagem de uma amiga minha, Carolina Cérvolo, que está iniciando por espontânea vontade uma campanha de recolhimento de meias e agasalhos para distribuição. Acho bem importante essa iniciativa. Por causa do frio, né? Por causa do frio. Frio intenso. Legal. Deixa eu botar o Maurício na história dos ônibus aí, ar-condicionado. Ô Maurício, por que tantas promessas no curso da história foram feitas por todo mundo e não se coloca ar-condicionado? As empresas não têm dinheiro para isso? As empresas têm dinheiro. Agora, a gente fica assustado quando vê essa manchete, né? A Prefeitura anuncia a suspensão do pagamento de subsídios a ônibus que circulam sem ar-condicionado. Daqui a pouco a gente não vai ter ônibus circulando pela cidade por falta de pagamento de subsídio. Eu estou falando aqui como usuário, você ouvinte aqui do Jornal da Tupi, que acompanha a gente sempre, também anda de ônibus, passa perrengue todo dia indo e voltando do trabalho, sabe como funciona. A maioria das empresas do Rio de Janeiro, não vou dizer a maioria, mas muitas empresas do Rio de Janeiro, elas compram ônibus de segunda mão. Algumas empresas têm capital suficiente para comprar ônibus novos, têm a frota completamente modernizada e elas fazem um repasse dos ônibus mais antigos para outras empresas que, entre aspas, não têm capacidade de comprar ônibus novos, só que elas não têm capacidade de fazer a manutenção, de não deixar não colocam o ar-condicionado funcionando da maneira correta. A gente vê ônibus pegando fogo no meio da rua de combustão espontânea na Avenida Brasil. Por quê? Porque não há manutenção, não há conservação adequada. Então tá arriscado a gente não ter. E já tem empresa, foi anunciada a licitação aí para os próximos meses aí do serviço na Zona Oeste. Tem empresa já se disfarçando, criando um CNPJ novo para poder concorrer, já que com o atual CNPJ não tem capacidade técnica para essa disputa. Quem organiza a licitação deve ficar atento a isso. Ouvinte, desculpa, porque a nossa obrigação aqui como jornalista é fazer uma apuração para a gente poder falar de maneira fundamentada, tá certo? Então, eu não pedi ao Maurício essa apuração, e a pergunta que eu fazia a ele, então tem esse risco dele, logicamente, até errar no percentual, mas, Maurício, você arriscaria dizer que o percentual de ônibus que circulam no município do Rio de Janeiro, que percentual de ônibus tem com ar-condicionado, que você arrisca dizer, e qual percentual que não tem? Qual seria esse percentual? Funcionando de maneira adequada, 40% ar-condicionado. 40% tem ar-condicionado? 40%. 60% não tem? 60% não tem. E desses 60% que não tem, não são todos, certamente, que recebem subsídios, né? Então, essa medida que o Luiz Silva traz somente alcançaria... Toda a frota do Rio de Janeiro recebe subsídio. Toda a frota do Rio de Janeiro recebe subsídio. Então, não é uma coisa só assim, prefeito disse e está acabado. É preciso ver para crer, né? Como é que Exatamente. vai na prática. Tem que aguardar na prática como vai ser essa avaliação. A gente espera que dê tudo certo. Luiz, diga. Eu queria falar também, Sidney, que existe um fenômeno nos ônibus do Rio que é o seguinte: às vezes ele tem o equipamento instalado, mas muitas vezes não funciona. Porque está com manutenção, necessitando manutenção, é isso? Ou porque não tem manutenção, ou porque simplesmente estão desligados. Economia de combustível. Eita, o negócio é mais fundo, hein? Valeu, Luiz, obrigado, Maurício. 18h25.